o lado do herói, e não é isso, o ser humano não é assim. Então a gente sabe que todo mundo tem falhas. A história do Barão da Cutia, realmente, ele era um homem cruel. Eu conversei com a senhora, meu pai ainda era vivo. Ela me contou que o pai dela trabalhou um tempo com o Barão da Cutia e contou horrores que aconteciam. Gente, ele era cruel, como tem o outro fulano que é bonzinho, como tem o outro que é melhorzinho ou piorzinho. Isso aí é coisa do ser humano. A gente não vai esconder a história. Eu acho que se você está propenso, você quer escrever, você quer passar uma informação, então vamos passar ela o mais legítimo possível, o mais assim verdadeiro possível. Então, a história do Casarão dos Leões é uma história fantástica. O casarão é um patrimônio. É um local que não deveriam deixar cair ao chão, não deixar que os nossos mercenários tricordianos derrubem e façam dali um estacionamento, como tem acontecido no centro da nossa cidade. Então, eu acho que é muito importante a gente buscar a história, a gente passar a história como ela foi realmente. E hoje a gente tem essa liberdade de escrever, mas a gente escreve com certo tato, como a minha amiga Márcia Fonseca. Ela escreveu A Passagem do Agreste, que para mim é uma coisa maravilhosa. É o livro mais bonito que eu já li até hoje, foi A Passagem do Agreste. E olha que eu leio muito. Mas por quê? Ela contou fatos da história de Três Corações com uma simplicidade, com uma sinceridade, buscando contar o que acontecia antigamente. Eu falo que a Passagem do Agreste, ela dá de 10 na Gabriela, do Jorge Amado. As noites em Três Corações eram muito alegres, todas as noites, não tinha fim de semana não, era um movimento intenso e as mulheres, elas exploravam demais os fazendeiros, porque eles eram homens rudes, eles eram analfabetos, mas tinham muito dinheiro. E eles então, depois que instalou a feira de gado, eles não tinham muito o que fazer na fazenda, porque eles arrendavam pastos e viviam comprando boi, vendendo boi, e é uma coisa que não dá tanto trabalho, como tirar leite, cuidar de um café, uma coisa assim, né, de uma lavoura. E esses homens, eles viviam nos cabarés. E no meio desses homens, tinham homens viciados em jogo, uns que se tornaram viciados e não eram. No meio desses homens, o tio Cristiano Lemos, que foi uma das pessoas mais importantes e um dos fundadores da Feira de Gado, se envolveu com uma mulher que tomou quase tudo que ele tinha. Uma mulher envolvente, inteligente. Bom, e assim aconteceu com vários outros. Existia na Cutia, que é um bairro na entrada da cidade, no caminho de Cambuquira, esse homem era conhecido como Barão da Cutia. Era um homem rico, poderoso, bravo, diziam que muito mal e ao mesmo tempo muito gentil. Ele tinha umas filhas bonitas, dizem que era um bom pai. Eu não conheci, eu ouvia essa história, sempre ouvi. Que lá na Cutia, é uma passagem, a rua principal trazia a gente da cidade aqui para a roça, a gente passava de frente o solar do Barão da Cutia, onde na entrada tem 2 leões. E a gente tinha muito medo desse homem, porque as pessoas antigas diziam que quando chegavam boiadeiros de longe e que não eram pessoas conhecidas, eram pessoas assim mais humildes, que ele dava um jeito, convidava para conhecer a casa dele e convidava para um jantar, tomar uma cachaça, tomar um vinho e depois
que ele embriagava esses homens, ele matava e jogava dentro de uma cisterna no fundo da casa dele. Daí o nosso medo era maior ainda de saber dessa história. Não sei se isso é verdade, se é lenda. O nosso curso primário a gente fez na fazenda, eu tinha 10 anos e conheci o genro dele, seu Franqueira. Era um homem muito educado, ele foi intendente em Três Corações no período do governo do Getúlio Vargas. Então, por muitos anos, ele foi prefeito. Era uma figura muito simpática. Casado, parece que com uma filha do Barão da Cutia. Eu não sei se era filha ou se era neta. Ele construiu uma casa muito linda em frente à casa da minha avó, na Praça de Três Corações, na Praça Antônio Carlos. E a casa dele está lá até hoje, um sobrado muito bonito. E eu gostava de ver essa senhora na janela, porque ela estava sempre muito bem vestida e muito bonita. Eu achava que ela parecia artista de cinema. Eu nasci na Cotia, e então, para mim, é um fato interessante, porque na época existia uma repartição na cidade. Existia a Cotia, que era do lado de lá da ponte, e a cidade, que era do outro lado. Ou seja, nós da Cotia éramos os operários, os funcionários menos graduados, etc. E a cidade era do pessoal mais rico, né? E rico que eu falo de grana, nada mais que isso. E é onde circulava o comércio, os cinemas e havia um clube, não tem até hoje esse clube, ainda que eu não vá, não frequente. E nunca existiu em Três Corações uma livraria. Existia uma casa de jornal do seu Condino, mas nós, tricordianos, não primamos pela cultura. A cultura tricordiana ela não existiu, porque nós fomos colonizados por boiadeiros e por mascates. Inclusive, meu avô foi também um mascate. Então não vai nenhuma ofensa nisso, eu não ofenderia meu avô. Mas eles não nos transmitiam, ou para as gerações que vieram depois, uma cultura sólida, uma cultura musical, uma cultura literária, que é a mais importante, e mesmo cinematográfica. Apesar de já ter tido 4 cinemas, não havia uma cultura cinematográfica. Existia assistir filme, e eram aqueles filmes que hoje a gente sabe que eram filmes populares, que o valor dos filmes era apenas o divertimento, não eram filmes mais profundos, que exigiam um estudo, uma busca, não é, de quem quisesse se projetar mais. Primeiro, quando a gente era criança, eles passavam aqui na fazenda vendendo taxa e pedindo galinha, pedindo porco, e nós tínhamos muito medo, porque meu pai falava que eles roubavam criança. Então a gente entrava em pânico quando aparecia cigano. E meu pai não deixava que eles dormissem e armassem as tendas deles na nossa terra. Bom, Três Corações, eu nem sei porque, parecia que era caminho de cigano. Tinha muito cigano, aliás, até hoje, né? E eles reuniram ali na Cotia. Era um terreno baldio grande, e a festa de casamento ia durar praticamente uma semana. E o povo da cidade ia lá ver. Era aquela dança, toda noite dança, tocando pandeiro, violino e assando leitão. Uma festa muito alegre, muita música. E aquelas mulheres muito bonitas. E no meio delas tinha uma moça muito linda, e um fazendeiro ficou encantado com ela. E chegava perto, conversava, e a moça fugindo dele, e ele insistindo. Foi um dia, foi no outro, até que ela falou com ele que era para ele ir lá encontrar com ela de madrugada. Ele ficou todo satisfeito, e quando foi de madrugada,
ele foi no lugar que ela marcou com ele. Quando ele chegou lá, estava ela, o marido e 2 irmãos. Eles pegaram esse fazendeiro, bateram bastante nele, tiraram a roupa dele, sapato, tudo, e mandaram ele embora para casa pelado. E ele teve que atravessar a cidade e chegar em casa sem roupa. E o pessoal da cidade, lógico que alguém viu, né? Era de madrugada, já o dia clareando, e ele correndo pela rua, nu. E foi assim, uma piada que a gente lembra até hoje, só que eu não posso dizer quem foi. Que censurar qualquer tipo de livro ou de filme é uma ditadura, seja de esquerda ou de direita. Eu acho que censurar um livro biográfico é porque alguém tem medo da biografia. Então, se tem medo da sua biografia é porque tem algo errado. A ficção, eu sou um diretor de ficção, eu não sou um diretor de documentário. Eu acho para mim o documentário muito difícil, porque você, para fazer um documentário, você está, como o nome diz, né, documentando um fato, ou uma paisagem, ou às vezes até uma ideia. E para você documentar isso, você tem que projetar também sua alma, sua interpretação. Você pode fazer um documentário sobre uma criança se salvando do naufrágio na costa da Grécia. Se for feita por 10 documentaristas diferentes, vai ser 10 filmes diferentes. Um vai colocar apenas o mar balançando, a criança afogando. O outro vai fazer uma análise de uma situação política. O outro vai fazer uma análise humanística do fato. Enfim, esse é o documentário. Eu particularmente não me sinto com capacidade de fazer documentário. A ficção, para mim, ela é mais importante, melhor de fazer, porque eu gosto de trabalhar com atores. Eu sempre trabalhei com bons atores e gosto de trabalhar com a imaginação. Ficção é imaginação, então não são fatos reais. Às vezes ela parte de um fato real, mas como é ficção, o nome já diz, ela apresenta também coisas fictícias dentro desse fato real. Se não apresentasse, voltaria a ser documentário. Então, para mim, a ficção é muito importante. E toda a obra-prima que eu conheço, seja de Machado de Assis a Dostoiévski, seja de Picasso a Portinari, enfim, toda obra artística, ela na realidade, para mim, uma ficção. Mesmo na pintura, que você pensa, ele está retratando. Não, quem retrata é a máquina fotográfica. O pintor interpreta o que ele vê. Daí os movimentos, não é? O surrealismo na pintura, o naturalismo, enfim, até o cubismo, que foi muito censurado, etc. Então, essa eu acho que é uma diferença que me